Olá! Seja bem-vindo ou bem-vinda ao Focas no Assunto, um canal feito por estudantes de jornalismo da Universidade Católica de Brasília, sempre com um olhar focado no assunto. Hoje vamos falar sobre expressões racistas que usamos sem perceber em nosso cotidiano. Você já parou para pensar em como os rótulos afetam a nossa vida? Desde os mais simples, como bonito, alegre, sincera, ou até os mais preocupantes e racistas, que de tão falados se tornaram comuns na sociedade. Ovelha negra, inveja preta. O nosso vocabulário ainda traz muitas expressões racistas que precisamos parar de usar. É o que você confere agora no Desaglomerados, uma série de entrevistas com os jornalistas Gabriel Jackson, Nicole Silva, Luína Araújo e Mariana Aguiar. O racismo velado nas palavras é um problema para quem sofre. Para isso, vamos falar com a psicóloga Emily Mendes, 24 anos. Como as expressões racistas que temos em nosso vocabulário atingem as pessoas negras? Eu acho que atingem de forma muito forte, principalmente porque é algo muito velado ainda, né? As pessoas usam essas expressões sem perceberem que estão sendo racistas, que estão ofendendo outras pessoas, só que o negro se sente ofendido. Então, mesmo que aquela pessoa não esteja fazendo de forma proposital, isso soa pra gente como um preconceito, como um racismo, como uma ofensa. Então, é muito ruim pensar que esses termos estão tão automatizados assim na nossa vida, a ponto das pessoas usarem termos ruins para definir o negro, né? Sempre usar palavras voltadas para o vocabulário negro para ofender as pessoas, mesmo sem perceber o teor dessa ofensa, o teor do que elas estão falando, o que aquela palavra, o que aquela expressão realmente significa. De uns anos pra cá que veio à tona como essas expressões são preconceituosas. Esse racismo estava reprimido? Eu não acho que estava reprimido. Talvez escondido, as pessoas também não buscam correr atrás mesmo de conhecer o que elas estão falando, apenas replicam o que elas ouvem. E isso é cultural, né? Vem de muitas épocas aí, vai passando de geração em geração o uso desses termos sem que a gente perceba. Então, eu não acho que estava reprimido, mas que as pessoas não tinham a consciência do significado desses termos. E aí, quando eles vêm à tona, é que as pessoas se dão conta de que são termos muito ruins. Como, por exemplo, criado mudo, chamar uma pessoa de mulata. As pessoas muitas vezes falam sem nem perceber. Criado mudo, se você olhar, não tem nada de mais nessa expressão. Mas quando a gente para analisar criado mudo, o que era o criado mudo? Mulata, de onde vem essa palavra? O que era uma mulata realmente na época da escravidão? A gente chama uma pessoa negra de mulata achando que está fazendo um elogio muitas vezes, mas não. O significado do termo traz uma coisa muito pejorativa que as pessoas não sabem. Você acha que é possível excluir essas palavras do nosso vocabulário? Eu acho que sim, é muito possível. É uma questão mesmo de aprendizado, de conscientização. A partir do momento em que a gente toma consciência do nosso preconceito, ele se torna mais fácil de mudar. Porque ao contrário do que muita gente pensa, o racismo, o preconceito, ele não é algo natural, não está no sangue. A gente não nasce sendo racista. A gente se torna racista por aquilo que é culturalmente passado, por aquilo que os nossos pais, que os nossos amigos nos ensinam, né? Então é super possível tirar essas palavras do nosso vocabulário, incentivar outras pessoas a mudar esses termos também, por mais que essa pessoa não faça propositalmente, como eu falei, mostrar para elas que existe um outro termo, qual que é o nome correto de um criado mudo, não é uma mesa de canto, não é um aparador, outro nome, sabe? Pensar realmente no que a gente está falando e o quanto aquilo pode ofender outras pessoas. A cor de uma pessoa negra, é preto, não é mulata. Parar de usar os termos simplesmente pelo que a gente ouve e realmente se atentar ao que a gente está falando, ao racismo que está aí escondido muitas vezes. Muita gente se diz não ser racista, mas não percebe que muitas vezes estão usando desses termos ofendendo outras pessoas. Então eu acho que sim, é uma questão de mudança cultural, de conscientização. Hoje, como esses termos já vieram à tona, a gente tem mais oportunidade ainda de repassar isso, principalmente para as crianças, né, que crescem aí se tornando racistas por simplesmente repetirem o que os pais falam, sem nem saber o que aquilo quer dizer. Então a gente tem hoje a chance
de mudar essa forma, essa cultura desde muito novo, passando isso para as nossas crianças, que futuramente vão ser adultos muito melhores. A orientadora pedagógica Rebeca Carvalho fala sobre os impactos da educação nas palavras e as expressões racistas. Hoje, os livros e apostilas pedagógicos passam por algum tipo de revisão que determina se houve o uso de expressões ou palavras que não devem ser utilizadas? Bem, na verdade, a Comissão Nacional do Livro Didático ela se iniciou a partir do Decreto-Lei número 1006, que é considerado a certidão de nascimento da Política Nacional do Livro. E hoje a gente tem o Programa Nacional do Livro Didático desde 1985, né, que é o PNLD, ok? A raiz de cada palavra que utilizamos não é de hoje. Por que a senhora acredita que só agora nós, como sociedade, começamos a questionar cada significado? Bom, eu tive conhecimento a partir de 2009, né? Um professor de biologia lá do Rio de Janeiro, o professor Luiz Henrique, da Escola Municipal Herbert Moisés, desenvolveu um projeto denominado Qual é a Graça? Esse projeto ficou bem famoso, repercutiu no Brasil inteiro. E a partir daí houve o questionamento de algumas palavras, alguns termos, né, e que são usados de maneira pejorativa. Também temos muitos artigos científicos, né, temos várias questões na academia que envolvem teses de doutorado, de mestrado. A professora Maria Edna de Menezes, autora da tese Reflexos Negros, a imagem social do negro através das metáforas, também foi uma publicação muito assertiva que trouxe bastantes esclarecimentos acerca dessas questões. A professora Vera Menezes também, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e autora do artigo Metáforas Negras, também trouxe muitas questões que vieram trazer esclarecimentos acerca dessas questões de raça, né? Então, eu acho interessante quando o professor Fiorin, ele fala que não basta mudar a linguagem para que a discriminação deixe de existir, né? Revelar a origem racista por trás dos palavreados já é um bom começo, né? Então eu penso bastante parecido. Para finalizar, a repórter Nicole Silva entrevistou Vera Lúcia de Oliveira, recepcionista, para falar sobre suas vivências e experiências quando o assunto é racismo. Não sou tuas negras, né? Fala pro outro. Eu tinha uma colega que ela tinha mania de falar: ah, amiga, hoje eu acordei igual a nega do leite. Cara, a nega do leite era uma mulher negra da época que passava vendendo o leite, gritando, e na maioria das vezes ela era até estuprada, porque se ela passava ali nos casarões vendendo o leite, na maioria das vezes o senhor, dono daquele casarão no qual ela estava passando vendendo leite, obrigava que ela largasse o leite lá e se deitasse com ele. E você acha que o uso dessas palavras, que tem origem relacionada a essa época, é utilizada de forma recorrente na sociedade? Sim, a todo momento. E como eu disse, às vezes as pessoas nem percebem que elas estão utilizando as expressões. Ou não tem nenhum conhecimento. Fala e acha que não, é tranquilo. Isso sempre aconteceu, eu sempre falei, ninguém nunca me repreendeu. Então não é errado o que eu tô dizendo. Qual a palavra que você conhece que tem um cunho racista referente à sua cor? Não sou tuas negras. Hoje é dia de preto. Só podia ser preto para fazer esse serviço, né? Então, todas essas palavras, quando incluem o preto, na maioria das vezes é por quê? Por exemplo, essa só podia ser serviço de preto. Por quê? Porque na época os negros realizavam serviços braçais e quando o serviço não ficava de acordo com o que o senhor do qual ele trabalhava estivesse de acordo com o que ele queria, e falava só poderia ser serviço de preto mesmo, ficar desse jeito, né? Esses pretos que não trabalham direito, né? Então, essas expressões doem muito e, repito, na maioria das vezes a pessoa fala e acha que está tranquilo ela falar isso, e não está.
Você acha que a educação pode melhorar o racismo no vocabulário e como um todo? Então, mesmo após 150 anos da escravidão já ter sido encerrada, eu acho que a educação ainda está engatinhando. É bem difícil que os professores, eu não estou falando que na maioria, mas eles precisam ser treinados e a entender que ele é uma influência dentro da escola e que se ele levar essa militância, vamos dizer assim, para dentro da escola, para os alunos, a influência vai ser muito boa. Mas existe também alguns professores que são racistas, então acaba que fica complicado isso, né? Essa militância também de que alguns professores querem que isso se encerre e que a influência é deles ali dentro da escola, tanto na escola pública quanto nas escolas particulares, mas em contrapartida tem aqueles também que não querem que isso aconteça. Você já presenciou pessoas fazendo uso de palavras dessa origem? Sim. Muitas vezes. Muitas das vezes. E corrigir também. Eu costumo corrigir. Alguma vez você já foi vítima desse racismo velado? Qual é o sentimento? E como você agiu? Conta pra gente como que foi isso. Sim, é um sentimento de impotência, né? Porque o negro, ele ainda tem um pouco de resistência em dizer ali que ele está sendo discriminado. Então, para mim, foi um sentimento de impotência. Mas, em seguida, eu logo pensei, eu preciso alertar essa pessoa de que o que ela está dizendo, o que ela está fazendo não está correto. Mesmo dentro do ambiente corporativo ou no ambiente escolar. Como que foi essa situação pela qual você passou? Conta uma delas, qual foi? Então, as duas foram no ambiente corporativo. Eu sempre fui secretária executiva, então eu era secretária executiva de um escritório de advocacia. E eu estava na recepção junto com a administradora, e ela é branca. E aí chegou um advogado e foi logo nela, tipo, olha, eu vim aqui eu tenho uma audiência hoje aqui com o advogado do escritório e eu quero que você me leve para ele, por favor. E assim, me ignorou completamente. Não era ela quem tinha que fazer isso, né? Eu tinha que fazer. Então, na mesma hora, ela nem ficou nada, ela ficou travada. E aí eu só virei e falei, bom dia, doutor. Eu sou a secretária aqui e é comigo que o senhor precisa falar, não é com ela. Aí ele, é porque ela estava aqui, né? Então eu achei que era com ela. Falei, não, é comigo. Né? E eu acompanhei até a sala. E a outra situação foi, eu era coordenadora de um ambulatório, não, de emergência de um hospital. E aí chegou uma pessoa, eu em pé, estava conversando com as atendentes lá e tal. E aí chegou uma pessoa e falou, vai lá chamar a coordenadora daqui que eu quero conversar com ela. Atendente, vai lá chamar a coordenadora daqui. Então eu falei, eu sou a coordenadora aqui. Ué, você é a coordenadora aqui? Sim, sou a coordenadora aqui da emergência, que posso ajudar. Aí ele travou, né? E do tipo, ai meu Deus, eu vou ter que tratar com essa negra o assunto, né? Porque ele travou e porque viu que era comigo. E foi um assunto assim totalmente nada a ver. Mas por quê? Porque ele travou porque era uma negra que era coordenadora da emergência. Na sua opinião, existem ambientes que sejam mais propícios a ocorrerem fatos assim? Sim, como eu disse, ambiente corporativo, ambiente escolar, até pela diversidade de pessoas. Então, é costumeiro. Esse foi o Desaglomerados de hoje, uma série de entrevistas aqui do canal. O que você achou? Comenta aqui embaixo, deixe o seu like e não esqueça de nos seguir em nossas redes sociais. Esperamos você no próximo episódio.